Check-up no rádio. 7h12, confirmando 7h12, quadro check-up no rádio com o doutor Belísio Neto. O homem veio hoje sorridente, ele já é sorridente, mas hoje ele veio muito mais sorridente, né? De um sorriso que vai de uma orelha a outra, né? Que massacre ontem no Maracanã, doutor Belísio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Dei 8 sorrisos já hoje. 8 dias, né? 8 dias. 8, tudo bem? 8, né? 8, tudo bem. Bom dia. Não se meta não, Geraldinho. Não atrapalha aqui a entrevista não, pelo amor de Deus. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, bom dia aos internautas, bom dia a toda a nação, a você, Marcos Dantas. Satisfação imensa participar aqui do quadro Check-up no rádio, mais uma semana, falando de temas relevantes à saúde do idoso. E hoje, em homenagem ao que aconteceu ontem à noite, nós vamos falar sobre 8 horas de sono no idoso. E aí, doutor Belísio? Pois é, Marcos, esse tema não tinha como não vir à tona, né? Eu sei que você ia falar sobre emoção, de goleada. Eu fiquei pensando, 8 mitos e verdades, 8, mas eu disse, não, ontem o sono foi tão bom. Então vamos lá. Será que aquela história de 8 horas de sono é o ideal para pessoas idosas? Então vamos falar um pouquinho sobre sono e já de cara dizer que 8 horas de sono para qualquer pessoa pode ser excelente, pode ser pouco, pode ser muito. Não tem uma quantidade de horas de sono que seja ideal. Para os pacientes idosos, a gente lembra que não só a questão de dormir uma quantidade de horas X é importante, mas se ele dormir muito demais, é muito ruim. A gente tem um parâmetro mais ou menos que o idoso ele dorme entre 7 e 8 horas, ele dorme um pouquinho menos. O sono dele é mais fragmentado, é mais leve, ele tem mais despertares, é um sono mais maneiro, assim vamos dizer. Ele tem uma latência maior para iniciar o sono, que é isso, ele tem uma dificuldade. Não tem dificuldade não, ele demora mais um pouquinho a pegar no sono, mas é um sono mais leve. E o tempo de sono é um pouquinho menor. Então a gente fica atento a não só se ele dorme pouco, ou seja, menos de 6 horas, ou se ele dorme muito, mais de 9 horas, que é muito comum as famílias não prestarem atenção. O próprio idoso achar que, não, eu estou deitado, estou tranquilo, não tenho o que fazer, eu fico dormindo. E dormir muito é também um problema, né? Semana passada a gente falou sobre mobilidade, sobre solidão, e a gente viu que um dos grandes vilões da terceira idade é a pouca mobilidade. Então tempo de cama, tempo de sono, tempo parado, sem mobilidade é muito ruim. Então o idoso que tem uma sonolência, aliás, que ele dorme mais do que 9 horas, a gente tem que ficar atento. Então um dos principais problemas do idoso é saber que ele dorme essa quantidade de horas, saber que ele tem um sono mais fragmentado, qualquer coisinha que aconteça ele acorda, que ele tem vários fatores outros que fazem ele acordar durante a noite. A mulher ela tem incontinência urinária, ela pode acordar mais vezes, o idoso tem diabetes, ele pode urinar mais e acordar mais durante o sono, ele tem dor, ele pode ter um sono prejudicado por dor, ele tem doenças na próstata que facilitam ele urinar bastante à noite, e isso faz com que ele acorde várias vezes durante o sono. Então ele tem mais fatores que podem atrapalhar o sono dele. Então o que a gente tem que perceber não é só a quantidade de horas, é também se ele está dormindo demais no outro dia. Eu sempre digo, como é que a gente avalia o sono de uma pessoa? Avalia no dia seguinte, se ela está tendo muito cochilo, está tendo muita sonolência, é sinal que mesmo ela tendo dormido a quantidade de horas que ela achar, essa pessoa talvez possa não estar dormindo tão bem. Então, cochilo, sonolência, falta de energia no outro dia, indicam uma noite de sono mal dormida. E não só pela insônia, não só pela dificuldade de pegar no sono, ou pela dificuldade de manter o sono, aquela pessoa que acorda várias vezes no meio da noite, ou aquela pessoa que dorme, mas não termina o sono, aquelas últimas horas de sono, ele desperta. Não é só por isso, o idoso tem outros transtornos do sono. E um transtorno que é bastante prevalente, assim, em pacientes idosos, é a apneia do sono.
aquela pessoa que ronca muito à noite, e que esses roncos significam que ele não está conseguindo aprofundar bem o sono. Ele fica dando paradas respiratórias, literalmente. E no outro dia ele está muito sonolento, muito cansado, porque ele, mesmo tendo estado pensando que estava dormindo várias horas durante a noite, ele fica dando paradas respiratórias, assim, vamos falar para os ouvintes entenderem. Então, a apneia do sono daquelas pessoas que roncam, tem muito sono durante o dia, hipertenso, tem dificuldade de perder peso, as pessoas têm transtornos do humor, muito irritado, ou tem transtorno de ansiedade, tem muita dor. Essas pessoas provavelmente têm uma doença chamada apneia do sono, que é quando o indivíduo tem o palato, que é essa parte mole, ela obstrui a passagem do ar várias vezes quando ele relaxa à noite, várias vezes, e o indivíduo desperta para poder respirar novamente e o oxigênio chegar no cérebro. Então, para simplificar, é mais ou menos isso. Então, é bastante prevalente a apneia do sono em pacientes idosos. Como eu disse, tem algumas literaturas que dizem 40% da população idosa, tem algumas que chegam até a 60% de prevalência, ou seja, quase metade da população tem essa doença, essa apneia do sono, mas não é uma doença silenciosa, ainda pouco comentada, mas que afeta bastante o sono do indivíduo idoso. Que a gente sabe que sono é cérebro, sono é menos infarto, é menos AVC, é você viver mais, é menos Alzheimer, é menos depressão, é menos ansiedade, e sono de qualidade. Não adianta ser, como eu falei anteriormente, ter muitas horas de sono e esse sono não ser de qualidade. Um terceiro, eu falei da insônia, né? Tem uma prevalência aí entre 30% e 40%. Falei da sonolência excessiva, também um problema do sono, embora todos os transtornos do sono possam trazer essa sonolência excessiva, mas ela sozinha é um distúrbio do sono. Aquela pessoa que dorme demais, ela tem alguma coisa que está fazendo com que o sono dela não seja bom. A gente também tem, com o envelhecimento, um aumento da incidência de outros transtornos, como por exemplo, a síndrome das pernas inquietas. É um transtorno do sono onde a pessoa tem dificuldade de pegar no sono porque toda hora está tendo que mexer, movimentar as pernas para poder acalmar, aliviar um sintoma, uma espécie de agonia nas pernas. Doutor, eu tenho que estar toda hora mexendo. Quando eu vou me deitar, eu tenho essa inquietação e isso atrapalha meu sono. Isso pode estar relacionado com alguma doença física, como uma anemia, como uma dificuldade circulatória, mas pode ser uma doença sem nenhuma outra causa e considerada, que a gente chama de síndrome das pernas inquietas. É muito comum em doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Parkinson, como a demência por corpúsculo de Levy, então, e como eu falei, em insuficiência venosa, em deficiência de ferro e assim por diante. Então, essas pessoas que têm dificuldade de relaxar as pernas quando vai dormir, sentem agonia, isso é um transtorno do sono. E assim, o quarto mais comum, que a gente pode estar lembrando aqui, são as parassonias, os transtornos comportamentais do sono REM, aquelas pessoas que têm um sono agitado, conversa durante o sono, muito pesadelo, aquele terror noturno. Essa pessoa ela não consegue aprofundar bem o sono e ela tem sonolência no outro dia, ela não tem um sono de qualidade, por mais que ela tenha várias horas de sono. Então, as famílias devem ficar atentas a se o idoso está acordando no meio da noite, se ele está com dificuldade de pegar no sono, se ele ronca muito, se ele conversa muito durante o sono, se é um sono agitado, se ele relata essa agonia nas pernas antes de dormir, porque, como eu falei anteriormente, o sono ele é importantíssimo para você blindar, proteger seu cérebro de doenças, além de proteger doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, no caso, nem de mais nem de menos, né? Qual é o limite realmente aceitável para que o idoso possa dizer: hoje tive uma boa noite de sono? É aquela noite que ele acordou descansado, com as baterias recarregadas, acordou disposto, sem vontade de permanecer mais na cama, que durante o dia ele não teve tanto cochilo, não ficou com sono sem motivo aparente. Então, a quantidade de horas de sono é essa que ele dormiu e acordou
descansado. A gente tem números de horas, como eu falei, se ele dorme menos de 6 horas ou dorme mais de 9, a gente acende um sinal, é um alerta, ele pode estar com algum problema no sono. Então, sendo objetivo, menos de 6 ou mais de 9, e se ele tem uma qualidade de sono, acorda ainda com vontade de dormir, tem muita sonolência, fraqueza, não consegue fazer nada no outro dia, ele tem um transtorno, ele tem alguma coisa que deve ser investigada no sono dele. Dormir bem, Marcos, é menos depressão, como eu falei, dormir bem é menos Alzheimer, dormir bem é menos infarto, é menos hipertensão, dormir bem é menos diabetes, dormir bem é mais vida, né? A gente vive mais, o sono é um marcador de longevidade bastante importante, então essa quantidade de horas de sono depende muito de cada um. O ouvinte pergunta o seguinte aqui, doutor Belísio, tenho 72 anos de idade e acordo várias vezes durante a noite. É normal ou devo me preocupar? Homem? Homem. Indefere de mulher? Não, porque assim, o homem ele tem próstata e ele tem uma incidência maior de acordar, de urinar à noite, quando ele tem algum problema de próstata, ele desperta para urinar. E mesmo que ele volta a dormir, mas ele interrompeu, o sono dele foi fragmentado. Então, homem, a gente pensa logo, será que está acordando para urinar ou está acordando porque não tem sono? Quando acorda, tem dificuldade de voltar ao sono? Já perguntou a quem convive se ronca, se tem apneia do sono? Já perguntou se as pessoas que convivem, eu digo assim, as pessoas que convivem, porque às vezes o idoso já perdeu o cônjuge, né? Então, a gente sempre pergunta quem convive, e geralmente quem ronca, todo mundo sabe da casa, quem tem pesadelo, conversa, geralmente ele já sabe desde a infância, então tem que fazer essas perguntas às pessoas que ele convive. Mas esse sono do meio da noite, que a gente considera insônia intermediária, assim, a literatura demonstra que tem uma relação muito próxima com os transtornos do humor. Pacientes que têm transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, transtorno do humor bipolar, transtornos do humor em geral, eles afetam mais essa insônia, esse sono do meio da noite, né? A ansiedade, ela também afeta a insônia inicial, a dificuldade de pegar no sono, de iniciar o sono, mas os transtornos do humor, eles têm uma relação mais direta com essa insônia intermediária, de no meio da noite o paciente acordar. Agora, lembrando que a gente tem que afastar se ele não tem uma doença física. No caso, o homem, a gente tem que afastar se ele não tem uma doença na próstata que esteja causando o que a gente chama de noctúria, dele urinar mais do que o normal durante a noite. As doenças da próstata, principalmente a hiperplasia benigna da próstata, ou a bexiga hiperativa, no caso do homem, ela pode, no caso da mulher também, ela pode fazer com que ele tenha uma quantidade de vezes que vá ao banheiro à noite maior do que o normal, e isso prejudica o sono dele. Ele pode até achar que é normal porque ele volta a dormir, mas não, o sono dele está interrompido. A gente tem que ver o que é que pode se fazer. Diagnosticar a doença, tratar, pedir para ele beber menos, ingerir menos líquidos a partir de 5, 6 horas da noite, ingerir bastante durante o dia, evitar medicamentos que facilitem ele urinar à noite. Às vezes o paciente está tomando um diurético que foi passado pela manhã, diurético com medicamento que faz ele urinar mais, foi passado pela manhã, ele se atrapalhou, está tomando de noite. Às vezes a gente dá uma checada em medicamentos, sono também passa por medicamento, dá uma checagem, como tudo em idoso, a gente tem que dar uma checada nos medicamentos se eles não estão interferindo nesse sono, Marcos. Mas eu diria que esse despertar no meio da noite pode ser alguma doença física, no caso dele, homem, próstata, dor, algum medicamento ou algum transtorno do humor. São as hipóteses iniciais. Pode ser idiopática, pode ser uma insônia intermediária idiopática. O que é isso? Uma insônia que não tem uma causa física, que não tem uma causa aparente. Ela simplesmente acontece. E converse com alguém da casa se não está roncando, se não está conversando, tendo um sono inquieto, gritando durante o sono. E outra, observe também se não está dormindo muito durante o dia. Primeiro, se estiver dormindo muito durante o dia, realmente o sono não está funcionando. E depois que você estiver dormindo muito durante o dia, você não tem sono para dormir à noite. É um problema também. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio.
Doutor Belício, eu tenho 68 anos. Durmo de 11 às 6 da manhã. Não levanto para nada. Aquele sono direto mesmo. É muito difícil eu acordar. É normal, mas quando amanhece o dia eu estou ativa para minhas atividades. Agora, sobrando um tempinho durante o dia, aí eu deito o meu dia. Tá normal assim? Me explique. Tá normal assim? Tá excelente, né? Uma quantidade de horas boa, ela acorda desperta, pronta para iniciar o dia. Aquele cochilozinho que nós aqui siridoenses, os italianos também, né? A siesta italiana, eles têm o hábito de dar um cochilo após o almoço. A gente não considera como se fosse assim, não tem literatura que traga essa questão desse sono após o almoço. Tem muito falando da siesta italiana, mas que são ali 15 minutos, no máximo meia hora. Inclusive algumas literaturas recomendam esse descanso pós-almoço, mas não é consenso não na literatura médica. Mas aqui a gente tem esse hábito que vale deitar à noite, dormir a noite toda e acordar descansado no outro dia. Ela está dormindo muito bem, ela já tem um parâmetro de qualidade de vida bem feito. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Eu quero perguntar ao doutor Belício. Eu estou com 69 anos. Problema de próstata, tenho a próstata meio crescida. Aí o relacionamento espermatozoide está sumindo. Consegue fazer tratamento? Me diga uma coisa aí. Um abraço para o nosso ouvinte, doutor Belício. As alterações assim, urológicas do homem quando envelhece, né, existem modificações. Quando a gente envelhece, a gente tem uma tendência à próstata aumentar um pouco, a diminuir a produção dos líquidos seminais, então a quantidade de esperma tende a ser um pouco menor do que o normal, mas o que afeta na maioria das vezes esse tipo de problema são os medicamentos utilizados para tratar as doenças da próstata. Elas podem interferir na qualidade do esperma e na quantidade também. Então, a ejaculação pode ser um pouquinho diferente se ele está tomando medicamento para próstata ou para alguma doença urológica. Mas o envelhecimento ele cursa sim com esse tipo não diria de problema, com esse tipo de alteração. Menos uma qualidade, o esperma ele tem uma qualidade menor, ele tem uma quantidade de líquido de produção das vesículas seminais menor, e se você for ver microscopicamente também é bem menor. A próstata tende a ter um crescimentozinho, quando a gente envelhece a próstata tende a crescer. Então são alterações do envelhecimento, mas cheque se não está tomando nenhum medicamento existem vários medicamentos que podem atrapalhar essa questão da ejaculação. Eu tenho 35 anos, tenho um sono meio que regular. Percebi que quando durmo de brusco eu ronco. E às vezes, quando estou muito cansado, ronco de todo jeito. Às vezes chego a acordar com o meu ronco. O que precisa ser feito para ver se melhora e ver se para esse ronco? Pronto. Isso aí é o típico provável portador de apneia do sono, né? De portador de apneia do sono do tipo obstrutivo, aquela que altera com a posição, né, do sono. E a apneia do sono, Marcos, ela não é só uma coisa de o paciente ter e não ter nenhuma causa, não. Às vezes o paciente com obesidade é um fator externo que causa a apneia do sono. Medicamentos para dormir, eles pioram a apneia do sono. Então ele perguntou o que é que tem que ser feito. Na suspeita de apneia do sono, a gente tem que fazer um exame chamado polissonografia. O paciente dorme com os aparelhos em casa, como esses exames do coração, e sai um laudo se ele está tendo paradas respiratórias, quantas paradas ele está tendo à noite, se essas paradas respiratórias estão diminuindo a saturação, se está tendo repercussão hemodinâmica, cardiovascular nesse indivíduo. Então, o primeiro passo é ele procurar algum médico que possa solicitar esse exame de polissonografia, se for o caso, né? Assim, pelo rádio a gente tem uma certa limitação, mas fazer esse exame, se detectado, fazer as intervenções.
As intervenções, assim, em geral, se for um paciente que tem obesidade, a gente recomenda ele perder peso, checar se está tomando algum medicamento que possa tá piorando essa apneia do sono, mas via de regra, quando é uma apneia que tem repercussão, eu diria, cardiovascular, com queda da saturação, apneia com vários, a gente chama índice de despertares por hora, vários despertares durante 1 hora, várias paradas respiratórias, assim a gente pode dizer, a gente recomenda a utilização de uma máscara com um aparelho adaptado, chamada de CPAP. Isso é o tratamento assim, padrão ouro para tratar a apneia do sono. E o principal sintoma assim, que as pessoas percebem é o ronco e a falta de energia, né, durante a noite. É uma doença, Marcos, eu diria que é uma epidemia silenciosa. Ela aumenta muito o risco de infarto, ela dificulta muito o tratamento da obesidade. O paciente que tem apneia do sono, ele tem apneia pela obesidade e ele tem dificuldade de perder peso pela obesidade. Dificulta muito as alterações metabólicas, as taxas são muito descontroladas. O paciente tem muito sono durante o dia, não tem energia para nada, ele é estressado, se ele sofre com dores, as dores são muito piores, ele tem dificuldade de concentração, tem esquecimento. Então, esse perfil de paciente que ronca, que às vezes acorda até com ronca, algumas posições ele ronca mais ou ronca menos, ele tem uma suspeita de apneia e o exame é a polissonografia. Doutor Belísio, bom dia. Minha mãe tem 83 anos de idade, né? E gostaria de saber se as primeiras horas da noite ela conversar muito dormindo é normal. Não. Esse tipo de problema, assim, a gente acha que é normal, mas não é. O paciente, quando ele está com, a gente chama de parassonia, dormindo, mas conversando durante o sono, ele não está com o sono tranquilo. O sono dele é um sono agitado, ele está conversando durante o sono. O que tem que se observar é todo dia, é desde a infância, foi depois de algum medicamento. Tem alguns medicamentos que favorecem esse tipo de problema. No outro dia está acordando sonolenta, ele falou que é mais no início da noite, transtorno de ansiedade, às vezes a pessoa leva para a cama alguns problemas durante o dia e pode isso estar levando ela a ter essa parassonia, esse converseiro durante o sono. Não é normal. O que é que assim, as famílias não conseguem enxergar? Não, mas é só um converseirozinho ali durante a noite, isso não traz problema, mas isso está fazendo com que o cérebro dela não repouse bem, o cérebro dela tenha morte de neurônios, acelera o processo de morte neuronal, facilita a demência, o cérebro dela tenha mais vulnerabilidade a transtorno do humor, como depressão, como ansiedade, e, como eu falei, não relaxa bem, no outro dia tende a ter mais dificuldade para manter a vigília, para se manter acordado, para se manter ativo, com 100% do cérebro funcionando. Então, observar mais, né? Se é toda noite, se desde novo, se foi depois de algum medicamento, se está passando por algum estresse, mas não é normal. Isso é um tipo de transtorno que a gente chama de parassonia. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer mais uma semana, a oportunidade mandar um abraço aqui que vocês nos dão aqui. Mandar um abraço aqui para... Deixa eu só, antes de você mandar um abraço, lembrar que agora no setembro, a gente vai mais um ano fazer o Setembro Lilás, com aquela semana de alusão à conscientização, é o mês de conscientização sobre a demência de Alzheimer. Isso é a nível mundial e a gente aqui em Caicó vai fazer pelo 4º ano seguido a semana do Alzheimer, com momento para curso de cuidador, a gente vai fazer momento para médicos e estudantes de medicina, a gente vai fazer uma caminhada com idosos, vamos falar de proteção para a demência de Alzheimer. Então, a partir de agora de setembro, todo mundo ficar atento às redes sociais da LAGERN, né, que é a Liga de Geriatria, as minhas próprias redes sociais, e aqui no programa que a gente vai disponibilizar o telefone e toda a programação para quem quiser participar. Perdoe aí. Não, só mandar aqui um abraço aqui para Rafa Show, né? Diz que você disse que nós somos muito iludidos, né? Doutor Belísio, meu Deus, não entendi essa provocação. Mas assim, como é que eu não vou me iludir com 8-0? Quem é que não se
É um êxtase, né? Como é que eu não vou me iludir? Agora, assim, o São Paulo, eu tenho que mandar um abraço para meu amigo Rafa Show. Sofredor, cuidado, né? Eu escuto alguns São Paulinos dizendo que já estão na final da Libertadores, porque eles são os reis da Libertadores, é um time internacional. Então, segundo Geraldinho, vai ter que passar pelo Palmeiras, né? E o nosso amigo Abdias, ele fez uma pergunta aqui no grupo aqui do Malvadão, né? Aí lamentou que ninguém respondeu. Abdias, depois de ontem, a sua pergunta se tornou irrelevante. Eu disse, não, eu nem me lembro qual foi a pergunta. Ele perguntou aqui novamente. Que é palco. Ele perguntou, Marcos, você é capaz de afirmar que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Nós vamos ser campeões. Na verdade, assim, a gente não tem bola de cristal, não. Mas essa pergunta que ele quer fazer aí é para se, por exemplo, o Flamengo não for, ele botar lá na frente um áudio da gente. Mas você pode gravar, viu, Abdias? Na minha opinião, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Olha aí, Abdias, se era o que você queria ouvir. Fala aí para gravar. Vai ser campeão brasileiro, Flamengo. Se continuar assim. Se continuar nessa pegada, vamos ser campeão. O grande rival hoje é o Palmeiras, mas vamos para frente. Eu tenho mais medo do Cruzeiro do que o Palmeiras. O Palmeiras está numa fase muito instável, né? Ganha, depois perde, mas enfim, vamos deixar de salto alto que não combina com a gente. Isso aí fica para os botafoguenses, para os vascaínos. Os caras ganham uma partida e se acham o rei do Rio, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço, que todos tenham um ótimo e oito maravilhosos dias, 8 motivos. Daqui a 8 dias você volta. Daqui a 8 dias eu volto. Gostei dessa. Abraço. Eu vou para o intervalo começar rapidinho na sequência, tem novidades do SESC.